Salve, salve torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, sexta-feira e hoje é dia de Vascão, cara. O Vasco vai enfrentar o Atlético, um amistoso em São Januário. Vamos falar tudo dessa partida, a provável escalação do Vasco, onde você vai poder assistir o horário do jogo. Também vamos falar aqui de um jogador colombiano que está sendo oferecido ao Vasco e também outros clubes aqui do Brasil. Pode ser que seja uma grande possibilidade para o Vasco contratar um bom jogador aí para o Campeonato Brasileiro. Vamos falar também de um volante que foi indicado pelo Abel Braga, jogador que estava no Grêmio. Também tem jogador do Vasco que já recebeu proposta e pode parar no futebol da Turquia. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Mas antes de começar, já deixa o like aí, como de costume. Se inscreve no nosso canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações aí para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Vamos em busca de 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Vai lá também no meu outro canal Expresso Vasco, mandei um vídeo novo lá. Lembra do Thiago Reis, cara, jogador revelado pelo Vasco. Lembra também do atacante Raniel, né? Quem não se lembra, né, cara? O Rani Sal. Sabe o que aconteceu com eles? Pois é, no vídeo lá do nosso canal Expresso Vasco eu contei tudo o que está acontecendo com esses dois jogadores. O link tá aqui na descrição. Vai lá no nosso canal, se inscreve e assiste lá o nosso vídeo. Deixa aquele likezão lá para fortalecer também. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos falar do que interessa, né, cara? Hoje tem jogo do Vasco. O Vasco vai entrar em campo hoje em um amistoso contra o Atlético. Esse jogo será às 7 horas da noite em São Januário e terá transmissão somente da Vasco TV. O Vasco, após ter sido eliminado da Copa do Brasil e também do Campeonato Carioca, vem se preparando aí para a disputa do Campeonato Brasileiro. Única competição que sobrou para o Vasco na temporada e, claro, a mais importante para o nosso time, né, cara? Principalmente para o Vasco se sustentar na Série A mais um ano e, claro, tentando, quem sabe, sonhar com coisa grande, dependendo aí dos reforços que forem chegar no meio do ano, né? Porque a gente espera que venha coisas melhores do que os jogadores que já estão no elenco do Vasco, né? Ainda falta várias posições carentes no nosso time, só que o Vasco vai iniciar o Brasileirão com o que tem aí, e antes disso vai se preparar para a competição, vai pegar uma pedreira logo no primeiro jogo, né? Enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, e para isso vem marcando amistosos e também jogos treinos, né? Vai jogar hoje contra o Atlético e na próxima segunda-feira terá um jogo treino no CT Moacir Barbosa contra o Tupi. Para o jogo de hoje, o Vasco deverá entrar em campo com o que tem de melhor, né? Temos duas dúvidas aí no time titular, jogadores que ficaram lesionados durante essa semana, o zagueiro Manuel Capasso e também o atacante Gabriel Peck. Muito possivelmente, caso esses jogadores não sejam titulares, o Orejano e também o Miranda serão titulares na partida de hoje. Muito possivelmente o Vasco entrará em campo aí com o Léo Jardim. Também temos a dúvida do Pumita Rodrigues, se vai jogar ele ou se vai jogar na lateral direita o estreante Paulo Henrique, né? O jogador que foi contratado vindo do Atlético Mineiro, que ainda sequer entrou em campo com a camisa do Vasco. A zaga, como eu disse, tem a dúvida também do Manuel Capasso. Caso não jogue o Capasso, o Miranda será o titular ao lado do Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio-campo com Rodrigo, Andrei Santos e Jair, o ataque com Gabriel Peck ou Luca Orejano e fechando o time Alex Teixeira e Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que enfrentará o Atlético. O Vasco irá observar bem o time do Atlético, porque tem um jogador lá que interessa bastante ao Vasco, que é o atacante David Braga. Vamos ver como que vai ser a postura do Vasco nesse jogo de hoje, né? Ficou já alguns dias já treinando para acertar os erros dos clássicos contra o Flamengo e também da eliminação vexatória contra o ABC. Esperamos uma boa vitória hoje, cara, porque se empata ou perde hoje é mais um vexame, mesmo sendo amistoso, cara. Não tem que perder pelo Atlético jogando em São Januário, mesmo sem torcida. O Vasco tem que ser superior ao Atlético até pro torcedor sentir um pouco mais de firmeza nesse time no Campeonato Brasileiro, porque se perde a partida de hoje, como eu disse, por mais que seja um amistoso, vai deixar uma péssima impressão para o torcedor vascaíno e, claro, vai aumentar muito a nossa preocupação em relação ao Campeonato Brasileiro. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para o jogo de hoje, o que você espera para esse jogo contra o Atlético, lembrando que vai ter transmissão da Vasco TV com imagens, hein, cara? Jogo às 7 horas da noite. Bom, pessoal, agora vamos falar aí do mercado da bola, cara. O Vasco tentando buscar reforços aí, mas também pode perder jogadores, né? Ontem a gente trouxe informações aqui do Shakhtar Donetsk ter feito uma proposta ao garoto Aguinaldo. O Vasco recusou essa proposta por entender que o jogador vale mais, né? O Vasco gostaria de vender o jogador por mais de 6 milhões de euros, porém a proposta que chegou foi de 2 milhões de euros do Shakhtar. O Vasco recusou essa proposta e segue aguardando, quem sabe, uma nova proposta do Shakhtar aí para tentar tirar o Aguinaldo do Vasco. Porém, hoje apareceu informações da imprensa turca sobre outro jogador do Vasco, né? O Fenerbahçe da Turquia ofereceu 5 milhões de euros pelo garoto Marlon Gomes.
Segundo a imprensa, o jogador teria sido a indicação do técnico Jorge Jesus. A proposta já seria oficial, cara. Ofereceu aí, como eu disse, 5 milhões de euros, um pouco mais de 27 milhões de reais pelo jogador. Seria tratado pelo técnico português Jorge Jesus como futuro capitão da seleção brasileira. Vale ressaltar que o Jorge Jesus ainda é técnico do Fenerbahçe, apesar de ter várias especulações dele voltar ao Brasil e também da seleção da Arábia Saudita, mas ele continua na Turquia e indicou o Marlon Gomes ao Fenerbahçe, né? Com certeza essa proposta será recusada pelo Vasco. Até o momento não temos a informação se o Vasco já recusou, mas eu acredito que o Vasco vai querer muito mais dinheiro para vender o Marlon Gomes, né? Muito pouco vender o atleta, um grande ativo do Vasco hoje, já que o Andrei Santos saiu do nosso time, o Marlon Gomes passou a ser esse cara, né? O jogador mais promissor da base do Vasco nesse momento, e com certeza não vale a pena vender o atleta por apenas 5 milhões de euros, né, cara? É muito pouco, 27 milhões de reais. O jogador vale no mínimo 100 milhões de reais e, na minha opinião, o Vasco tem que esperar para vender sim o atleta. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa possível venda do Marlon Gomes. Vale sempre lembrar que ele já teve sondagens de outros clubes, né? O Porto de Portugal e também o Milan da Itália foram os primeiros clubes aí interessados no garoto Marlon Gomes, que mais cedo ou mais tarde deverá sim ir para o futebol europeu. Tomara que isso aconteça, porque isso vai indicar que o jogador está bem, que o Vasco vai ganhar muita grana, porque se o jogador tiver algum tipo de lesão, isso pode inviabilizar qualquer negócio com o futebol europeu. E a gente espera que o Marlon Gomes atue bem nessa temporada e que seja assim vendido, porque o Vasco não tem como competir com clubes europeus. Bom, e além do Marlon Gomes, que pode deixar o Vasco, quem já deixou o Vasco ontem foi o zagueiro Anderson Conceição. O jogador se despediu ontem de seus companheiros, se emocionou bastante e muito possivelmente ele será atleta do CRB. Já está confirmada a saída do jogador, mas ainda não tem a confirmação de qual clube o jogador irá defender. Ele já estaria sim apalavrado com o CRB, só que ainda não foi oficializado pelo clube alagoano. Fato é de que ele não é mais jogador do Vasco. E o zagueiro de 34 anos deixou a colina ontem. Nem tudo são saídas, né? O Vasco pode aí tentar contratações de jogadores e ainda pode estar tentando alguma contratação antes do fechamento da janela no dia 4 de abril, né? Hoje, de acordo com o Palco do Esporte, o ponta esquerda, Roger Martins, jogador colombiano que está atualmente no América do México, teria sido oferecido ao Vasco e também a outros clubes aqui no Brasil, entre eles o Botafogo e o Internacional. Vale ressaltar que o Atlético Mineiro também demonstrou um forte interesse na contratação desse jogador. Esses times receberam sugestões por parte do intermediário pela contratação do atacante que está em fim de contrato com a América do México. O jogador, inclusive, é da seleção da Colômbia e é um jogador muito bom, cara. Na minha opinião, valeria sim o esforço Vasco contratar o Roger Martins, jogador titular do América do México, jogou as eliminatórias para a Copa com a camisa da Colômbia, é o camisa 9 do América do México, mas ele atua como ponta, né? Na minha opinião, seria interessantíssimo essa contratação. É um jogador que já tem uma certa experiência, tem 28 anos, já atuou no futebol argentino, no futebol chinês, e como eu disse, está aí no América do México, jogador que já tem passagens também pela seleção da Colômbia. Bom, e hoje também tivemos aí uma novidade, né? Esse jogador que não será contratado, até porque ele já fechou com um novo clube, mas ele quase veio para o Vasco, porém o técnico Maurício Barbieri vetou a contratação do volante Thiago Santos. O jogador teria sido a indicação do Abel Braga, mas o técnico do Vasco, contudo, vetou a transação e o jogador acabou indo para o Fluminense. Thiago Santos é aquele mesmo, com passagens aí pelo Palmeiras e estava no Grêmio, bem criticado pela torcida do Grêmio e acabou não resistindo à pressão lá no Clube Gaúcho e fechou com o Fluminense. Porém, ele esteve a um passo de ser reforço do Vasco. E você aí, torcedor, gostaria de ter visto o Thiago Santos com a camisa do Vasco? O que você acha também desse atacante colombiano, Roger Martins? Na minha opinião, seria uma baita contratação a do Roger, né? O Thiago Santos eu não contrataria também, é um jogador mais pesado, bem criticado lá no Grêmio, se ele não serve para o Grêmio, que era um time que também estava na segunda divisão com o Vasco, não vejo sentido nenhum o Vasco ter fechado essa contratação. Finalmente eu concordo em alguma parte com o Maurício Barbieri. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Hein? Forte abraço, tamo junto e é nóis.